Bom dia a todos, né, que vão ver e assistir esse vídeo aqui no Facebook, nos grupos e também lá no YouTube. Nosso canal no YouTube já tem 193 vídeos à sua espera, todos sobre a palavra de Deus, lidos com você e explicado, e temos 50 inscritos. Não me importa o número de inscritos, o que me importa é o número de pessoas que assistam e sejam esclarecidos sobre a palavra de Deus, porque ler a Bíblia é difícil, né? Além dela ser rebuscada as leituras, ainda tem um detalhe que o inimigo não quer que a gente leia, ou seja, para que a gente seja enganado. Então, tem muitas coisas por trás para que você não leia a Bíblia comigo, nem com ninguém, né? Para que você não conheça realmente o que a palavra de Deus fala, né? Então, nesse momento, a gente está lendo o livro de Lucas. E agora nós vamos ler o capítulo número 4 de Lucas, ok? Ele fala assim: tentação de Jesus. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Amo essa passagem. Ali ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Nesse tempo todo, ele não comeu nada e depois sentiu fome. 3. Então o diabo lhe disse: se você é o filho de Deus, mande que essa pedra vire pão. Jesus respondeu: as escrituras sagradas afirmam que o ser humano não vive só de pão, né? Primeiro, tentação do diabo, usando a própria palavra de Deus, presta atenção, para enganar Jesus. Ele não enganou de qualquer jeito, ele enganou baseado na Bíblia. Por isso que a gente precisa conhecer a palavra. 5. Aí o diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe num instante todos os reinos do mundo, imagina. E disse: eu lhe darei todo este poder e toda esta riqueza, pois tudo isso me foi dado e posso dar a quem eu quiser. Segunda tentação: poder, dinheiro, ele tentou. 7. Isso tudo será seu se você se ajoelhar diante de mim e me adorar. Olha a ousadia do diabo. Jesus responde. Só que o diabo não sabia que Jesus era o próprio Deus. Aí ele fala assim, Jesus responde: as escrituras sagradas afirmam: adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. É isso que até hoje as pessoas não entendem. O Senhor falou isso para o diabo. 9. Depois o diabo o levou a Jerusalém e o colocou na parte mais alta do templo e disse: se você é o filho de Deus, jogue-se daqui. Pois as escrituras sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segui-lo com as suas mãos, eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. 12. Então Jesus respondeu: as escrituras sagradas afirmam: não ponha à prova o Senhor teu Deus. Eu usei muito isso no começo da quarentena. As pessoas achando porque, eu sou cristão, não vai pegar nada em mim, querendo sair. Jesus foi prudente, né? Se estão dizendo para a gente ficar e a gente pode ficar, por que não ficar? Existem pessoas que não dá, porque senão realmente ela não come, então sai. Mas quem puder ficar em casa, fica em casa, entende? Não tente a Deus. Deus sabe o limite de cada um. A palavra de Deus diz que Deus não dá nada além do que a gente possa suportar. Então, se o Senhor sabe que o irmãozinho lá da igreja fiel, ele precisa sair, ele vai voltar e o Senhor vai guardá-lo. Mas é uma necessidade. Agora, você brincar, né? Você podendo ficar, tendo condições, aí resolver sair, aí já é brincadeira, né? Então, essa passagem de hoje, ela é ótima, né? Para mostrar para mim e para você que Jesus, apesar de ser Deus, que era Deus, ele foi tentado e
porque você, mortal, acha que você não vai ser tentado? É claro que vai. O inimigo, ele sabe todas as nossas fraquezas e ele age lá. Então fica para você, seja esperto. Leia a Bíblia e busque ao Senhor, para que quando a armadilha vir, você enxergue e veja que é coisa do inimigo. Porque se você não tiver firmado, buscando ao Senhor, você vai cair que nem um patinho. Jesus aqui não caiu, Jesus tinha jejuado 40 dias sem nada, sem água, sem nada, jejum total. O espírito dele estava fortalecido. E ele era Deus. E ele tinha a palavra também. Então, ler a palavra, entender a palavra, seguir a palavra de Deus é algo muito importante. Jesus começa o seu trabalho na Galiléia. Estamos lendo Lucas 4, agora o versículo 14. Jesus voltou para a região da Galiléia e o poder do Espírito Santo estava com ele. As notícias a respeito dele se espalharam por toda aquela região. Ele ensinava nas sinagogas e era elogiado por todos. 16. Jesus foi para a cidade de Nazaré, onde havia crescido. No sábado, conforme o seu costume, foi até a sinagoga. Ali ele se levantou para ler as escrituras sagradas. Olha só, Jesus lia as escrituras sagradas e você, mortal, não quer ler. Não tenho tempo. Ai, me dá muito sono quando eu começo a ler. Pelo amor de Cristo, né? Então aí ele fala, olha só. No sábado, conforme o seu costume, foi até a sinagoga. Ali ele se levantou para ler as escrituras sagradas e lhe deram o livro do profeta Isaías. Ele abriu o livro e encontrou o lugar onde está escrito assim: O Senhor me deu o seu espírito. Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos presos. Aleluia. Dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Chegou o tempo. Acabei de ver uma mensagem belíssima que resume tudo. Só que a gente não sabe falar assim. Tem gente que tem uma propriedade maravilhosa. Mas eu coloquei o vídeo lá no Facebook. Se você quiser, vá lá no meu Facebook e assista o vídeo perfeito daquele pastor. O Senhor está dando a oportunidade para você, crente de meia tigela, que não faz a vontade do Senhor, que faz a tua vontade. Que tudo é por você e para você. É para você hoje essa mensagem, certo? O Senhor está à porta querendo salvar. A gente está tendo a oportunidade, Deus é maravilhoso, de consertar a nossa casa. Eu já falei no vídeo de domingo não, acho que foi de sábado, né, que tá lá no YouTube, que Deus está dando a oportunidade para os crentes se consertar. Tá cheio de crente de meia tigela dentro da igreja, achando que é 3.000 vezes crente, ainda mais quando é velho, cheio de malvícios, faz tudo que não presta. Mas eu aceitei Jesus, eu nasci no lar cristão. As tuas atitudes são vergonhosas, diz a palavra de Deus. Conserta a tua casa, diz o Senhor, para você hoje e para mim. Precisamos consertar. Não vou me deixar de fora porque eu não sou nenhuma santa, né? Nós temos erros que nós conhecemos e nós precisamos mudar. A minha oração no final é que o Senhor nos ajude a largar tudo que não lhe agrada, certo? No final a gente vai orar. Se você quiser algum pedido, bom dia pro Gleidson, bom dia André para você, tá? Obrigado por estar assistindo. Estamos lendo Lucas. Abra sua Bíblia, Lucas 4. Estamos lendo juntos. E o que Deus fala para você, Ele fala para mim. Já disse aqui também que toda vez que a gente lê a palavra, Deus fala com a gente e depois com o outro, né? Então essas palavras são para mim
e anunciar que chegou o tempo que... Olha só, Jesus leu em Isaías essa palavra aí, e chegaria o tempo. 20, estamos lendo Lucas 4:20. Jesus chegou, fechou o livro, entregou para o ajudante da sinagoga e sentou-se. Todas as pessoas ali presentes olhavam para Jesus sem desviar os olhos. Então ele começou a falar. Ele disse: hoje se cumpriu o trecho das Escrituras Sagradas que vocês acabam de ouvir. 22. Todos começaram a elogiar Jesus, admirados com a sua maneira agradável e simpática de falar, e diziam: ele não é o filho de José. Ele não é o filho de José? Ah, não, estava botando uma pergunta. Então Jesus disse: sem dúvida vocês vão repetir. Ele não é o filho de José? Eles perguntaram. Então Jesus disse: sem dúvida vocês vão repetir para mim o ditado: médico, cura-se a você mesmo. E então vão dizer: nós sabemos de tudo o que você fez em Cafarnaum. Faça as mesmas coisas aqui na sua própria cidade. E continuou: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Olha aqui. Deus é maravilhoso, né? Tudo que está na Bíblia, cara, tinha que estar lá. Ele está falando aqui, eles queriam que Deus fizesse os milagres que fizeram lá na terra dele. Mas Deus está falando aqui, vocês não iam acreditar. Porque eu nasci aqui, já estão questionando que eu sou filho de José. Então, muitas das vezes nós falamos no meio dos nossos, né? Nossa família, pai, mãe, e as pessoas não acreditam na gente. Aí vem alguém de fora, fala a mesma coisa que você vive falando. Aí a pessoa, verdade, né? Né? Porque é uma pessoa diferente. Então, Jesus está falando aqui. No 25, eu digo a vocês que, de fato, havia muitas viúvas em Israel no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda aquela terra. Porém, Deus não enviou Elias e nenhuma das viúvas que viviam em Israel, mas somente a uma viúva que morava em Sarepta, perto de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi curado. Só Naamã, o sírio, foi curado. Quando ouviram isso, todos os que estavam na sinagoga ficaram com muita raiva. Então se levantaram, arrastaram Jesus para fora da cidade e o levaram até o alto do monte onde a cidade estava construída, para o jogar dali abaixo. Mas ele passou pelo meio da multidão e foi embora. Então olha só, a verdade dói, né? E Jesus disse para eles queriam os milagres. Ele falou: mas vocês não iam acreditar. Aí ele citou várias situações aqui, que, por exemplo, Elias, no lugar onde ele morava, cada um profeta no seu lugar não era bem quisto. E hoje não é diferente, né? Às vezes você tá aí com o seu pastorzinho, o seu pastor, e aí o seu pastor fala, aí você faz pouco caso, né? Mas se esse mesmo pastor falasse em outro lugar, talvez as pessoas ouvissem. Então preste atenção às histórias, já falei aqui também nos vídeos. As histórias se repetem, nós caímos nos mesmos erros. É interessante você ler a Bíblia, por isso que é importante, porque você fica, meu Deus, eu estou fazendo igualzinho, entendeu? Então, muitas das vezes você está sendo abençoadíssimo pelo seu pastor e você não dá crédito. Toda vez é ele que prega. Você não vê o trabalho que dá pregar todo domingo uma mensagem diferente. Agir com honestidade,
buscaram o Senhor. É difícil, gente. Aí é muito fácil julgar. Então Jesus estava colocando aqui que ele não ia fazer porque ele não ia acreditar. Então aconteceu muitas coisas fora de onde ele nasceu. Porque lá as pessoas acreditavam, né? Era um estranho falando e as histórias se repetem. Preste atenção. Então, eles iam querer jogar Jesus. Jesus saiu de lá porque eles iam matar Jesus. Porque a verdade dói. E é assim muitas das vezes quando a gente vai falando, fica logo de mal à morte, né? Na minha época era essa, bate, mal à morte, era assim mesmo. Então hoje, às vezes, quando a gente quer dar um alerta pro irmãozinho, né? Quer discipular, isso, quando a gente dá um toque um pro outro do que a gente precisa melhorar, isso é chamado de discipulado. Você discipula e é discipulado ao mesmo tempo. Ah, o irmão fica de mal à morte com você, não quer mais nem falar. Quem és tu? Aí vira logo pra gente, pra tá me falando isso. Se a tua vida é assim, 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 né? Então a gente ouve muito isso, certo? 31. Um homem dominado por um demônio. Vamos ler. Lucas 5, 31. Então Jesus foi para Cafarnaum, uma cidade da região da Galileia. Ali ele ensinava o povo nos sábados. Eles estavam muito admirados com a sua maneira de ensinar, pois Jesus falava com autoridade. 33. Havia um homem na sinagoga que estava dominado por um demônio. O homem gritou: Ei, Jesus de Nazaré, o que você quer de nós? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem é você. É o santo que Deus enviou. Então Jesus ordenou ao demônio: cale a boca e saia desse homem. Em frente de todos, o demônio atirou o homem no chão e saiu dele sem lhe causar nenhum ferimento. 36. Todos ficaram espantados e diziam uns para os outros: que tipo de palavras são essas? Este homem, com autoridade e poder, expulsa os demônios maus e eles vão embora. E as notícias a respeito de Jesus se espalharam por toda aquela região. Jesus não brincava. Jesus tinha pouco tempo para fazer a palavra se cumprir. Continuando. Jesus cura muita gente. Então, Jesus, ele, se você perceber, todos os milagres de Jesus é mostrando para mim e para você a autoridade dele sobre todas as coisas, certo? Então, ele tinha poder sobre os demônios. 38. Jesus saiu da sinagoga e foi até a casa de Simão. A sogra de Simão estava doente, com febre alta, e contaram isso a Jesus. 39. Aí ele foi, parou ao lado da cama dela e deu uma ordem à febre. A febre saiu da mulher e no mesmo instante ela se levantou e começou a cuidar deles. Depois de anoitecer, todos os que tinham amigos enfermos com várias doenças os levaram a Jesus. Bom dia, Meg Tavares. Ele pôs a sua mão... Começando, nós estamos lendo Lucas, 4, versículo 40. Depois de anoitecer, todos os que tinham amigos enfermos com várias doenças os levaram a Jesus. Ele pôs as suas mãos sobre cada um deles e os curou. Os demônios saíram de muitas pessoas gritando: você é o Filho de Deus. Eles sabiam que Jesus era o Messias e por isso ele os repreendia e não deixava que falassem. Então, olha só, como o demônio sabia que era Jesus e Jesus não queria que as pessoas soubessem que Jesus era Deus, que era o enviado de fato, né? Ele fazia eles ficarem calados para não falar. Porque eu acho que a salvação ela é assim, parecida, né? É algo pessoal, você sente que é Deus. Eu creio. Aí você sente, só que você não consegue passar isso para as pessoas. É algo pessoal. Então, naquela época,
os demônios sabiam que Jesus era o próprio Deus, que era o Filho, que era o enviado, que ia fazer tudo o que ele precisava fazer. E aí Jesus calava eles para que eles não espalhassem a notícia. Tinha que ser algo pessoal, entendeu? Para cada um. Jesus anuncia a mensagem. 42. Quando amanheceu, Jesus saiu da cidade e foi para um lugar deserto. Então, quando amanheceu, Jesus saiu da cidade e foi para um lugar deserto. Mas a multidão começou a procurá-lo. E quando o encontraram, eles não queriam deixá-lo ir embora. Olha só, enquanto esse aqui não queria deixar ele ir embora, os outros já queriam jogar ele lá do monte, lá de cima. Mas Jesus disse: eu preciso anunciar também em outras cidades a boa notícia do reino de Deus, pois foi para fazer isso que Deus me enviou. Então, Jesus precisava continuar falando em outros lugares, testemunhando o amor de Cristo em todos os lugares. Eu preciso anunciar também em outras cidades a boa notícia do reino de Deus, pois foi para isso que Deus me enviou. 44. E ele anunciava a mensagem nas sinagogas de todos os países. Então, Jesus andou por todos os lugares. Acabamos de ler Lucas 4. Que capítulo, rico, né? Então, nós vamos orar nesse momento, certo? Para que nós... Deixa eu me lembrar aqui o que eu falei que a gente ia orar. Jesus começa a... Para que nós possamos consertar a nossa vida enquanto cristão. Tem muito cristão agindo de formas erradas. Falei, vá lá no meu aqui mesmo no meu Facebook depois e assista o vídeo que eu postei hoje de manhã cedo. Que nem é cedo, já estava tarde quando eu acordei. Assista, aquele pastor falou tudo. Jesus não está só prestando conta agora com esse vírus, com os descrentes. Jesus, através desse vírus, está prestando conta com nós crentes de meia tigela. Precisamos consertar nossas vidas. O cara fala tudo ali. Perfeito o vídeo. Assista, tá bom? Mandando um tchauzinho aqui pro André e pra Meg. E Obrigado pela companhia. Daqui a pouco a gente vai ler. Nós estamos lendo o livro porque a gente está lendo o Novo e o Velho. A gente está lendo Ezequiel. Daqui a pouco a gente vai ler Ezequiel, tá? Então, nesse momento, eu vou orar por você e por mim. Porque quando Deus fala com você, Ele fala comigo também. Bom dia, Maria. Vamos nos unir em oração nesse momento. Se você puder, feche os seus olhos. Se não puder, fique de olho aberto. Tá bom? Mas vamos orar. O momento é de oração, né? Já era para a gente orar, mas agora tá mais forte para orar mesmo, porque a situação tá aí na nossa frente. E um salmo que o cara fala lá que diz que Deus guarda os seus. Deus guarda os seus, gente. Deus sabe quem é dele. Não se iluda. Deus sabe se você realmente é dele ou não. Bom dia, Maria. Um beijo. A minha vizinha aqui da frente. Deus sabe todas as coisas. Você não engana ninguém. Você engana todo mundo, quer dizer, mas a Deus você não engana. Então, coloque agora na sua oração aí pessoal as suas dificuldades, as suas quedas diante do Senhor. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por mais um dia, mais uma manhã. Hoje é segunda-feira, dia 6 de abril, Senhor, muito obrigado, de 2020, um ano de renovação, um ano de esperança, um ano, Senhor, onde que todos nós, do mundo inteiro, precisamos reconhecer que Deus é Deus, que Deus é santo, 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 e que nós, enquanto crentes ou descrentes, precisamos arrumar a nossa casa. Precisamos te buscar verdadeiramente. Precisamos te aceitar. Precisamos ter novidade de vida, Senhor. Precisamos nascer de novo, Senhor, do Espírito. Precisamos fazer aquilo que é correto. Ajuda-nos, Senhor.
É difícil, mas não é impossível. Tu vieste como homem para mostrar que nós conseguimos fazer muitas coisas e que basta que nós tenhamos força, e essa força vem de ti, do teu Espírito Santo. Ó Espírito Santo de Deus, fortifica o nosso espírito, nos ajuda a ler a tua palavra, nos ajuda a orar, nos ajuda, Senhor, a nos expor, Senhor. Precisamos deixar de fazer aquelas coisas que não te agradam. Precisamos ser crentes melhores, crentes verdadeiros, crentes fiéis. Precisamos, Senhor, começar a comer coisas sólidas, não viver de intrigas, viver de nhenhenhen, de desculpas. Meu Deus, como tá cheio de crente dando desculpa para não te servir, para não te buscar, para não fazer a tua obra, para não falar do teu nome, Senhor. Esse mundo tá cheio. Senhor, renova todas as igrejas. Eu te coloco, eu não vou falar nome que eu não vou saber, é tanta igreja, tantos nomes diferentes. Renova o teu povo e ajuda-nos, Senhor, a ser dignos da tua presença. Em nome de Jesus te oro, pedindo perdão pelos meus pecados primeiro, Senhor. Ajuda-me também a ser mudada, tudo aquilo que ainda precisa mudar, Senhor. Eu sei que tu já me espremestes, mas de repente ainda tem coisas, Senhor, que tu queres que eu mude. Me ajuda. E que eu seja luz, e que eu seja sal para essa nação, nessa geração. Em nome de Jesus eu te oro. Amém. Obrigada, um beijo a você que tá aí. Pode ficar comigo daqui a pouco, tá? Eu só vou fechar esse vídeo para começar o de Ezequiel. Então, corre nesse momentinho que eu vou parar e corre, pega uma água, bebe uma água, pega a Bíblia e vamos ler Ezequiel. Um beijo e até amanhã. Quarentena, fica em casa, hein? Fica em casa.